Isso, estamos ao vivo já. Aí eu vou abrir aqui para mim ver como está o andamento aqui, se está fluindo a transmissão. Nós vamos estar iniciando. Beleza, eu acho que vai abrir agora. Certo. Tá. Vanderlei? Deixa eu fazer um teste aqui, Vanderlei. A sua imagem não está aparecendo. Deixa eu ver. Tá. Só um minutinho, o pastor Vanderlei vai voltar. Ele saiu, mas já está voltando, irmãos. Só um segundo. Isso. Apareci? Deixa eu ver, que você deu uma saidinha, a tela ficou escura, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá escuro aqui também. Deixa eu ver aqui. Eu aqui não tô. Agora eu tô te vendo. Tá, não, eu tô te vendo aqui na minha. Ah, beleza, apareceu ali. É que você tinha saído para ir pro WhatsApp e ficou escuro mesmo. Não, beleza. Tá travando um pouquinho, mas a gente já vai ajustar aqui. Eu vou compartilhar o link aqui com outro grupo. Vanderlei, a sua tela tá de lado. Vê De que. lado, Isso. Conserta ela aí para nós. Ela é só virar o seu. Você quer que eu fique com o celular em pé? Porque você começou em pé, não acho. Aí pode ficar em pé, não tem problema não. Assim? Olha para a tela aí para você ver como tá ficando. Aí só você ajusta ela aí. E aí, Yuri? Boa noite, Mancidinha, Yuri, meu sobrinho, Jennifer. O pessoal tá entrando aqui, já tá. O Yuri acha engraçado. Isso, tá ótimo, dele. Vou fazer assim que vai ficar melhor. Vamos fazer uma oração, Vanderlei, para a gente iniciar. Nós estamos aqui ao vivo, então nós estamos aqui ajustando, irmãos. Vocês saberem como que é os bastidores aqui antes da gente começar o culto. Igual o pastor Vanderlei estava falando, é uma batalha para nós poder fazer transmissão. Seminário nenhum ensina isso, né, Vanderlei? Não. Infelizmente, pode ser que agora ensina, né? Daqui para frente vai ter que ensinar, vai ter que ter uma cadeira nova. Ou pelo menos agregar a homilética, né? Mas aí tem também, o pastor não faz só a transmissão, né? Assim, ele tem que fazer todo o processo por trás das câmeras para poder transmitir. Vamos fazer uma oração, então. Tô te ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas não preocupa, não. Nós vamos orar e Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos mais uma vez transmitir a Tua palavra. Quero agradecer pela vida do pastor Vanderlei, que está comigo, Senhor, um grande amigo, irmão em Cristo. Quero pedir ao Senhor, Deus, que nos abençoe nessa noite, Senhor, que possamos transmitir a Tua palavra aos nossos irmãos, que o Senhor venha estar nos confortando, que o Senhor venha estar abençoando todos aqueles que vão estar conosco, acompanhando pelo YouTube.
Pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Vanderlei, da sua família. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. 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 Está conosco aqui. Vou colocar alguns comentários, né? Marco Aurélio Lacerda, Irmã Cidinha, Jennifer, meu sobrinho Yuri aqui que entrou conosco. Yuri, oi. Irmã Ideíra está aqui também. Apareceu aqui o comentário dela. Amém. Irmãos, então está conosco aqui o pastor Vanderlei. Ele é membro na PIB de Goiânia, né, Vanderlei? Você está com... Isso. O pastor Vanderlei esteve conosco um tempo atrás. A filha dele, quando podia, estava conosco também aí no culto, a Gabriela, né, do curso de Direito aqui da Universidade Federal de Goiás. Ela está cursando aqui em Goiás ou em Goiânia? Conseguiu transferência, Vanderlei? Não, está em Goiânia. Está em Goiânia? Não, está em Goiás, desculpa. Ah, tá. Está em Goiás. Esse ano já era, né? Esse ano para nós já era. Acabou. Do jeito que tá as coisas. Então, a universidade não voltou ainda. Pelo menos pelo o meu curso de arquitetura, não. Pastor Vanderlei, o senhor vai trazer a mensagem. Hoje o senhor chegou a dar algum tema para a mensagem ou o texto não, só... Não, né? Então vamos fazer assim. Se o senhor quiser aprender... A gente vai fazer uma reflexão breve aqui no livro a carta de Paulo aos Romanos, mas não tem nenhum tema especificamente, né? Não, beleza. Certo. Então, pode ficar à vontade para estar apresentando para nós o texto. Aí depois, irmãos, vamos estar participando conosco, fazendo algumas perguntas, aproveitando esse momento para a gente poder aprender um pouquinho mais. Então, o pastor vai trazendo a palavra de Deus para os irmãos, e logo após a palavra, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, a sua pergunta pode ser a dúvida de outro que está nos ouvindo, assim, que está nos acompanhando, então vai nos ajudar. Então, Vanderlei, está com a palavra. Obrigado, Clemilson, grande amigo e irmãos que nos acompanham aí, cidade de Goiás. Prazer enorme, não temos vocês, mas é um prazer enorme, né, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus nesta noite. Diferente, né? A gente tem ouvido e o pessoal tem sempre usado a expressão igreja em casa, reunião em casa, né? Fazer uma live, fulano de tal em casa. E esta é a verdade, né? Estamos todos em casa, diferente, né, do padrão tradicional que nós estamos acostumados, em uma circunstância também diferente, né? E eu gostaria de trazer o texto da palavra de Deus. Eu sei que do passado dessa história de isolamento, vírus e outras coisas relacionadas, eu prometo que eu pretendo não ficar explorando isso, mas eu quero fazer uma na história passada dos nossos irmãos, né, os primeiros cristãos, aqueles que foram responsáveis por fazer essa mensagem chegar até nós. Também nesse contexto muito mais difícil, muito mais poderoso, né, em relação à vida, do que este que nós estamos vivendo atualmente,
E, e eles, de uma certa forma, conseguiram superar até que a custa, né, de muita dor, muito sangue, muito sofrimento, mas eles conseguiram perseverar e fazer com que o evangelho, essa palavra, pudesse chegar até nós. E gostaria de compartilhar o texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 31 em diante. Vou ler todo esse parágrafo, três parágrafos, mas eu quero focar um pouquinho só em um versículo, né? E é o versículo 30. Deixa eu olhar aqui, então. Um pouco escuro no meu óculos, não consegue enxergar esses números. Versículo 36. Eu vou ler todo o texto e aí eu vou focar no verso 36. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, pastor? Tá cortando um pouquinho, mas dá para ouvir. Mas é assim, Vanderlei, não preocupa não, porque as transmissões nossas tá sofrendo muito, porque é um horário que quase todo mundo está usando também a internet. Aquele que tiver interessado em ouvir a palavra vai ficar conosco. Aquele que quiser ouvir qualidade vai procurar outra live, não tem problema não. Mas eu creio que os irmãos vão ficar conosco porque a turma nossa aqui é fiel. Essa turminha que fica conosco aqui tem passado, assim, lutado para poder ouvir a palavra de Deus junto conosco. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, verso. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declarou diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? As aflições, ou as calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, de hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, toda a reação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. Senhor, esta é a tua palavra, vida, e queremos te pedir que traga entendimento aos nossos corações para refletir no que aqui está escrito. Pedimos direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui nós estamos, como eu falei no início da minha fala, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que foi estudada na EB há pouco tempo, né? Se não me engano, ano passado. Ela foi escrita no contexto de muita dor e sofrimento, como eu disse. É bem provável que Paulo não tenha chegado a Roma, né? Ele possivelmente escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária e com um propósito bem específico. Como havia uma divisão na Igreja de Roma por parte dos cristãos gentios
ou seja, aqueles que ouviram a mensagem por cristãos judeus. Porém, o imperador romano, na época, decretou que todo romano deveria ir embora de Roma. Então, eles saíram de Roma e ficaram, então, os cristãos judeus, os cristãos gentios, que não eram judeus. Esses irmãos cristãos gentios ficaram, então, conduzindo os trabalhos e ali das igrejas, né, em Roma, e as igrejas reuniam em casa, diga-se de passagem, né, na maior parte do tempo, em núcleos, em pequenos grupos, nas casas. E o decreto depois foi revogado e os cristãos judeus, então, retornaram a Roma e encontraram com esses irmãos gentios. Então, houve ali certas batalhas teológicas, conflitos de como agir aqui e lá, e Paulo, então, escreve essa carta com o propósito de ensinar aqueles irmãos, tanto judeus quanto gentios, todos cristãos, como deveriam se portar, deveriam seguir a vida cristã ali em diante. É interessante que Paulo vem falando de muitas coisas, desde o início da carta até o final. E no capítulo 11, especificamente, ele dá bem uma ênfase naqueles irmãos judeus, né? Mostrando para os cristãos gentios, os cristãos judeus também têm a sua importância ali, apesar de ter divergências em relação à tradição judaica que eles ainda seguiam em relação ao Antigo Testamento. Esses novos que eram gentios, tanto não tinham o conhecimento da história do Antigo Testamento, como os judeus, e então foi necessário Paulo fazer essa instrução. E nesse contexto todo, ainda por cima, havia perseguição romana em relação à perseguição contra os cristãos naquele período. E muitos cristãos ali morreram, pagaram com as suas vidas, e inclusive o apóstolo Paulo, né? Como ele mesmo diz lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que era uma expressão de vida, né? Sabendo que o futuro que lhe esperava era muito forte. E diz a tradução que Paulo foi decapitado, né? Com outros discípulos, todos eles sofreram. E esses cristãos também sofreram. Não só Paulo, os apóstolos, mas quem se declarava cristão sofria. É importante lembrar, por exemplo, que a perseguição mais dura, mais feroz, mais intensa foi do imperador romano Nero e também do imperador romano Domiciano. Esses dois imperadores, eles praticaram uma perseguição implacável contra os cristãos. Muitos pagaram com as suas vidas, sendo devorados por feras no Coliseu. Outros, como Nero, por exemplo, Nero usava cristãos para serem queimados vivos nas ruas de Roma, para iluminar as ruas de Roma. Então, você se declarava cristão. É importante para os irmãos entenderem aqui. Havia uma declaração que todo morador do Império, toda pessoa que era abraçada pelo Império Romano tinha que fazer. Né? Só o imperador é senhor. Os cristãos tinham outra expressão que contrariava essa expressão. E a expressão dos cristãos é só Jesus Cristo é o Senhor. E então eles eram confrontados com essa realidade, capturados, e eram obrigados a negar a fé. Então, quando perguntados se eles queriam confessar que o imperador era o Senhor, no caso Nero,
e a expressão para o imperador era César, né? Então, César é senhor, eles se recusavam. Então eram levados para a prisão, então numa estaca poste, né, procura que desse para iluminar, tinham seus corpos banhados com uma espécie de cera, né, algo inflamável, e então era ateado fogo nesses cristãos enquanto ainda estavam vivos. Isso é muito pior do que um vírus, né, que vem assustando a humanidade. Isso é muito... Porque essa perseguição, ela estava inerente ali. Você saía na rua e se deparava com um soldado romano. Agora não, você sai na rua de máscara e tal, você evita aqui, aqui lá, você faz a sua parte, você preserva do vírus e você consegue preservar a sua vida, não ficar doente. Mas ali não, você se deparava com um soldado romano e ele sabia que você era um seguidor. Bem aí, pastor? Estamos bem? Tá tranquilo. Pode continuar que nós estamos te ouvindo. Tá travando. Se travar, você me fala. Então, Não, fica tranquilo. Então eles davam de cara com um soldado romano ali, na rua, na esquina, no mercado, onde. E aí, você é cristão? Não sou cristão. Ou sim, sou cristão. Não, você tem uma chance. Para César tem que ser livre. Não, só Jesus Cristo é o Senhor. Agora não, é diferente. Mas é um texto de temor. É um contexto de medo, né? Um contexto de angústia e sofrimento, de não poder dormir à noite sem saber o que vai acontecer durante a noite. Então, os cristãos, os irmãos ali no primeiro século, nesse período, eles estavam dormindo e tinham as suas casas invadidas, porque havia uma denúncia. Ali mora um grupo de cristãos. Soldados viam, invadiam uma casa na noite, retiravam todo mundo, arrastavam pelas ruas, e homens eram queimados, mulheres eram violentadas, crianças eram, principalmente as meninas, também violentadas, muitas mortas, meninos levados como escravos, enfim, as casas incendiadas eram realmente um cenário de muito pavor, né? Era um cenário de muito medo. Então você deitava, mas você não sabia o que poderia acontecer na noite. Então Paulo vem e escreve esta palavra aqui nesse texto, de tanta dor, tanto sofrimento, tanta tragédia, tantas famílias dilaceradas pela perseguição. Então Paulo vem com essa mensagem de alento, essa mensagem de perseverança, de fé, de esperança, né, no futuro. E o interessante aqui, como eu falei, vamos focar aqui no verso 36, diz assim, por causa de ti, antes um pouquinho ele diz, como diz as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo, ele vai buscar essa lição lá no livro de Salmos. Paulo era as escrituras. Então, Paulo tinha essa escritura na sua mente. Apesar de que lá no livro de Salmos, Salmos 44, versículo 22, o contexto é um pouquinho diferente. Ali são os filhos de Corá, e eles estão ali reclamando, diga-se de passagem, fazendo uma reclamação contra Deus. E eles dizem assim, olha, Senhor, nós não te abandonamos, Saiu. Abandonamos, não fizemos o que era mal aos teus olhos,
Então, seguimos por outros caminhos, pelos caminhos de outros deuses, mesmo assim, somos entregues à morte o dia inteiro. Ali era um contexto de reclamação, de murmúrio, né? Mas aqui não, busca esta passagem de lá, do Salmo 44, trazendo para o seu contexto atual. Agora, por amor de ti, por amor a Cristo, eles realmente tinham que enfrentar a morte todos os dias. E como eu acabei de explicar, né, não é só um problema de uma doença, a falta de dinheiro, eram muitas situações. Paulo, ele destaca algumas aqui no texto, né? Então ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Então olha só o que ele diz. Serão as aflições, o sofrimento, né? Ou a calamidade, as perseguições, a fome, a miséria, e todas essas circunstâncias faziam parte da vida desses irmãos. Porque, olha, você tem sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa. Os soldados, o exército romano chega, toma tudo que é seu. Se não termina toda a sua família, ele te deixa na penúria, na miséria. Então você passa fome, você enfrenta doenças e você fica pobre e segue com as escrituras, né? Então, todo esse contexto aí, você vai lá para a carta de Coríntios e vê o contexto das ofertas, né? Por que se arrecadavam ofertas? Era justamente para ajudar esses irmãos que estavam passando por essas dificuldades, outros não. Tinha alguns irmãos um pouco mais que conseguiam se livrar da perseguição e eles então ajudavam aqueles que ficaram em situação mais difícil, né? Então, fazer essa palavra de amor. E o que eu quero dizer, então, o que eu quero com isso? Então, quero trazer essa palavra também para os nossos dias. Eu sei que não tem sido dias fáceis, pelo menos aqui para nós, não tem sido dias tranquilos. Há sempre um pavor rondando todo mundo, né? Ninguém, nós, e aí vou contextualizar um pouco, vamos contextualizar na nossa realidade. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu cresci na igreja. A minha esposa cresceu na igreja. Minhas filhas estão crescendo na igreja. E lá na igreja, um monte de outras pessoas nessa mesma circunstância. E mesmo os que não cresceram, mas que já estão na igreja há algum tempo, o que a gente tem de contexto social? Igreja. E isso nos foi tirado agora. Aí, em Goiás, aqui em Goiânia, e pelo Brasil afora, muito afora. Foi tirado. A gente não tem o contexto social convivência. Disso, você tem o pavor de ir à rua e ser contaminado por um vírus que ninguém sabe onde ele está. Então, eu, por exemplo, entro no supermercado com uma rapidez muito grande, às vezes eu nem consulto os preços, eu já pego os utensílios e já saio rápido. E aí tem um ritual, né? Você chega, deixa tudo lá fora, vem com um vidro de álcool e rifa em tudo, e depois dá uma pia. Eu não faço isso antes. Mas você não fazia com toda essa, digamos, perícia, né? Você fazia e para a pia ali você lavava. Agora não, tem que ficar lá fora um período, bate álcool, depois vai para a pia, fica lá fora, a roupa tem que ir direto para. Então há toda uma conjuntura de dor que passaram pela doença, que perderam pessoas ou que estão enfermos,
além de tudo isso, passa pela dor e o sofrimento da perda, né? Então, o que nós podemos fazer diante disso? O que Paulo fala? O que nós podemos dizer diante dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eles seguem essa liturgia. O texto aqui, ele é um cântico de vitória, né? É um cântico de vitória. Porque ele chega ao seu final dizendo, olha, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, essa expressão é muito interessante, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então esse cenário, irmão, não deve nos causar, como posso dizer, deve nos causar preocupação, sim, é inerente da nossa formação humana. A gente fica ansioso, isso faz parte química, né, da nossa construção como seres humanos, da nossa biologia. É um mecanismo no cérebro, que quando a gente passa momentos de ameaça, como estamos passando agora, ele é acionado, e então a gente fica num estado de alerta o tempo todo. Então, por que você vai ao supermercado e ali você entra correndo, compra as coisas correndo, chega em casa, lava tudo? Esse é o mecanismo, esse mecanismo, o cérebro que é ativado e que libera um hormônio chamado cortisona, né? Cortisona, e ele então vai provocar ansiedade e esse cenário natural. Mas o que Paulo quer dizer que mesmo diante disso, nós precisamos também nos ater à verdade que se Deus é nós, nada poderá ser contra nós. Ou seja, a nossa vitória, podemos dizer assim, a nossa coroa, como diz, para usar uma expressão de Paulo, né? A nossa coroa guardado, separado, preparado, não é aqui. Não é aqui. Eu lembro, então, do profeta Miqueias, lá no Antigo Testamento, quando ele diz ao povo lá, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso lugar. Então, o que nós devemos... eu confesso que durante um certo período, e ainda assim a gente tem, como eu disse, natural, um certo temor. Por isso a gente tem certos cuidados, usa máscara, álcool em gel, todo, lava quando você vai à rua, daqui, lá, é natural. Mas a certeza maior que nós precisamos ter é que nada, nós passamos pela provação da morte o tempo todo. Ela certamente nos alcançará um dia. Não sei como, nem quando. O que Paulo diz que nem ela poderá nos separar do amor de Deus e está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, contextualizando a passagem, né? E aqui não quero cometer a heresia de aumentar um tio a palavra do Senhor, mas eu quero contextualizar aqui. Paulo escreve, então eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, nem vírus poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Que Deus nos abençoe no nosso coração,
nos traga paz diante dessa situação difícil, nos traga a alegria em servi-lo, né? Em estar juntos, e os cristãos, eles estavam sempre juntos. E como nós podemos estar juntos hoje, né? Nós não temos outra forma. É exatamente essa aqui que estamos tendo agora. Eu aqui na minha casa, vocês aí em Goiás, e essa telinha de celular. E aqui, só para fechar, gostaria de contar uma experiência bem pessoal aqui. Nós reunimos em um pequeno grupo de crescimento espiritual aqui na PIB. Somos 6 casais. A gente fazia essas reuniões presencialmente já há mais de ano. Agora, essas reuniões acontecem virtualmente. E é uma forma da gente nos manter juntos, né? Permanecer juntos. E ali a gente compartilha, ora, estar sempre junto. Mesmo que a gente não consiga tocar, obviamente, né? Mas a gente sente a presença. A gente sente a presença dos outros. E agora a gente acreditou um final do culto, a gente sempre tem um cafezinho com bolacha, depois um bate-papo. O pessoal fica ali, os arredores da igreja, né? Até ali por volta de 10h30 da noite. Isso não tem mais, que é o espaço de convivência, não tem mais. Então, o que a gente fez agora online. Então, a gente reúne um grupo de pessoas, a gente liga, partilha, bate papo, e ali a gente está sempre junto. Então, é isso que a gente precisa agora para permanecer, né? Lendo as Escrituras, oração, esperando no Senhor. E então, participe aí das atividades, continue participando das atividades. Aqui também está assim, todo mundo participando, participando virtualmente, óbvio, né? Mas assim a gente vai passar por isso. E uma coisa que eu aprendi nesse período, né? Sobre a soberania de Deus. Nós não podemos contra ela. Ela é superior a nós. E nós precisamos estar prontos para o que acontecer no futuro. De que nem isso, nem a morte, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra que acabamos de refletir. Agradecemos porque o Teu Espírito trouxe luz aos nossos corações. E pedimos que o Senhor nos derrame sobre nós, continue derramando sobre nós a Tua graça, o Teu amor e a Tua fidelidade. Estenda a Tua mão protetora sobre cada um dos irmãos aí da Igreja Batista em Goiás. Ó Deus, cuide de cada um. De especial de cada um deles. Fortaleça-os, aumente-os a fé deles e, ó Deus, cuide do desta igreja, pastor Clemilson, para que ele também tenha força, tenha fé em conduzir o teu rebanho até o dia que o Senhor permite. Os nossos pecados. Perdoe as nossas faltas e nos direcione em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado, tá? Nós vamos passar agora para um momento de perguntas. Nós estamos com alguns irmãos conosco, né? Se algum dos irmãos quiserem fazer alguma pergunta ao pastor Vanderlei, ou para mim também, a gente está aqui à disposição para poder estar tirando alguma dúvida, talvez acrescentando algo que a gente não chegou a ser abordado ainda. Tá? Se você tiver com essa vontade, quiser, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar compartilhando aqui. Enquanto isso, eu quero agradecer ao pastor Vanderlei por nos ajudar. Né? Temos aqui um comentário, pastor, deixa eu só dar uma...
que eu vou colocar na tela aí. Para nós tá pequenininho, né? Que nós estamos no celular. Mas para os irmãos. Eu não consigo ler. Para me ler, eu tenho que tirar aqui. Que Deus continue nos proporcionando momentos espirituais como este, para que possamos crescer em espírito e em verdade. A irmã Gentil, da nossa igreja, sempre está conosco. Ela coloca aqui amém, né? Amém. Amém. Então, se alguém quiser colocar aí alguma pergunta para a gente estar trabalhando nesse momento, é como se fosse o final do culto, pastor Vanderlei. Terminou o culto, o pessoal quer tirar alguma dúvida. É assim que nós estamos nos ajustando dessa nova realidade. Eu estava conversando com a minha esposa, quem diria que a gente ia estar ajustando todo o trabalho da igreja através de uma plataforma da internet, né? Nós estávamos em fevereiro fazendo o nosso retiro de carnaval aqui, não passava nem pela nossa cabeça que a gente ia estar nessa situação que estamos hoje. É verdade. Então, e a palavra do Senhor nos alerta que ele vai vir de uma forma semelhante, né? Porque quem diria que nós estaremos dessa forma? E quando ele faz aquela comparação com o pessoal da época de Noé, que davam-se em casamento, ninguém esperava o dilúvio, o Senhor Jesus também pode voltar a qualquer momento. Então, assim, a igreja sempre falou que ia chegar momentos que a gente ia ter que fazer trabalhos como esse. Pequenos trabalhos, muitas vezes. A gente pensava que a gente voltaria literalmente para as casas, né? E a situação é tão complicada que nem junto podemos ficar. Não podemos estar juntos mesmo. Temos que utilizar da internet para poder manter a comunhão. Por um lado é bom, não tem barreiras. Há uns dias atrás, falamos com o pastor Alessandro, lá na Inglaterra. Temos falado com ele quase toda segunda-feira, mas ele pregou para nós num dos sábados. E foi muito bom. O pessoal lá de João Pessoa tem estado conosco, do Rio de Janeiro, você em Goiânia, o Johnny Itaberaí, né, o pessoal de São Luís Montes Belo. Então hoje a igreja não tem mais barreira, né, não tem fronteira nenhuma. A cada culto, basta só Deus estar tocando nosso coração, assim, a gente convida um, sempre temos sido, o nosso convite tem sido aceito, né? Então, quando no sábado você participou, eu falei, opa, é para ontem, vai quarta-feira mesmo, já vou encaixar o Vanderlei. Então, e graças a Deus você está aqui nos ajudando. Pensa pelo lado positivo também disso, né? Porque para você trazer um pregador da Inglaterra para pregar na sua igreja, você tem que gastar com passagem de avião, hotel. Sim. Como era complicado, né? Então você não traz um pastor da Inglaterra. Agora não, você traz um pastor da Inglaterra, do Canadá, do Japão, da China, de onde você tiver o contato. Vanderlei, vai mudar muito a nossa realidade depois dessa quarentena. A realidade das igrejas vai mudar muito. Nós não necessitaremos mais, assim, até certo momento, né? Eu acho que o estar presencial é importante e vai continuar sendo. Após acabar isso, a gente quer estar junto. Eu quero te ver um dia aqui na igreja pregando, mas em situações de igrejas muito pequenas, que não tem essa condição, né, de arcar com esse transporte, esse translado, quanto a gente vai poder ajudar igrejas menores que estão longe? Então, assim, aquilo que a gente pensava que não daria para fazer, talvez vai ficar mais fácil. E com um detalhe, né? Por exemplo, essa live, ela pode, se a pessoa quiser, estar em qualquer lugar do mundo acompanhando, né? Então é a igreja de Goiás para o mundo. É verdade. Em qualquer parte do mundo ela está aqui. Outro assunto agora, que eu estava falando. Eu sinto muita falta da convivência. Pra te falar a verdade, é uma coisa que deprime.
eu não gosto, eu vou ser muito sincero, quero até confessar aqui, eu vou na igreja para fazer a gravação dos jovens do louvor, né? Eu não consigo pregar lá na igreja olhando para banco, não. Eu não quero É ter bem essa ruim. imagem na minha cabeça, não. Eu prefiro, geralmente, eu venho aqui para casa, aí eu posto aqui o vídeo do pessoal do louvor lá na igreja, mas eu quero estar aqui ao vivo. Pelo menos eu sei que alguém está me ouvindo ali do outro lado nesse exato momento. Pastor, deixa eu só fazer uma sugestão. Os irmãos que estão aí nos vendo, se quiser fazer algum pedido de oração, Sim, também. Tem a oportunidade de estar ele fazendo. pode mandar aí, né? Pode, Que a pode gente ora. colocar aí que a gente vai estar orando. O nosso pessoal é um pouco Pelos, tímido. A gente sempre, eu comecei também fazendo os pedidos de oração, mas poucos estavam colocando. Aí tentei instigar um pouquinho as perguntas, a curiosidade, mas aos pouquinhos a turma vai se soltando, né? Nós legal. temos um público que nos acompanha na quarta-feira, esse da quarta-feira está no sábado conosco também. Aí o público mais jovem gosta de fazer pergunta, aí no sábado tem fluído mais, mas eu lanço o desafio aqui para a turma da quarta, ó, vamos fazer perguntas, vamos estar fazendo, né? A quarta-feira é nosso dia de oração, coloca aí seu pedido de oração que a gente vai estar orando por você, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Mas Vanderlei, obrigado, tá? Enquanto a turminha no. Eu sei que tem um delay também de alguns segundos, não adianta aquilo que eu falar com você daqui mais ou menos 30 segundos que vai estar ao vivo. Então, por mais que a gente lançou uma ideia aqui, tem que ter uma paciência para o pessoal começar a responder também. Mas, Vanderlei, Tá. como tem sido a dinâmica em Goiânia das igrejas? Assim, só para a gente poder conhecer um pouquinho da realidade aí. Algumas já reabriram, Pelo, outras. Como que tem pelo que acontecido? eu acompanho um pouco. Eu sou em algumas abriram para o culto presencial obedecendo ao decreto do feito. Então, era dois cultos por semana, teria que ser no domingo. Eu sei que a igreja do Guanabara abriu, e outras neopentecostais também, e as mais tradicionais pentecostais não abriram. As católicas, pelo que eu sei, também não abriram. E a PIB de Goiânia também não abriu. As igrejas batistas continuam fechadas. Até por uma questão também de responsabilidade, né? Isso é muito, assim, a linha, né, é muito tênue, né, pastor? Por É exemplo, verdade. agora no jornal do meio-dia, um grupo de pessoas foram almoçar em uma casa para fazer um almoço. E os demais foram infectados. 30% usando máscara e tal. Vai, descuida aqui, descuida ali. E, por exemplo, tem muita gente, então essas pessoas nem vão, mesmo que abra, elas não vão. Então o pastor preferiu, porque apesar do jeito que está, o pessoal tem participado bastante, né? Parece que vai um link para casa, igual nós estamos aqui ao vivo, entra um outro irmão ao vivo, faz uma oração, tem o louvor, normalmente, às vezes tem aquele período de fotografia, e conseguindo manter aí o pessoal unido, né? Mas é Estamos aí isso. nessa batalha também. Nós temos feito aqui a quarta-feira, né? Como nós estamos agora. A escola bíblica eu tenho usado a sala de conferências no domingo pela manhã. Aqui é a Jennifer, ela está colocando que a igreja dela lá também ficou. Opa, vou voltar aqui. Continuou fechada. João Vaz. João Vaz. Né? Então,
Domingo pela manhã a gente usa o Zoom, que é uma sala de bate-papo, para a gente poder fazer a escola bíblica, de conferência, né? A videoconferência. E à noite a gente tem feito o YouTube, porque nem todo mundo consegue acessar o Zoom. Alguns irmãos têm dificuldade. Aí, os celulares muitas vezes não aceitam o programa, né? Depende muito, se o celular mais novo tem mais memória, consegue aceitar, outros não. E nem todos têm um computador em casa também. Aí já o YouTube, qualquer celularzinho, até o mais antiguinho, consegue acessar o YouTube. Então a gente optou pelos cultos principais ser pelo YouTube. Então a live dos jovens também. A irmã Gentil colocou aqui, eu vou pôr o comentário dela, né? É uma forma de a gente estar interagindo, pastor. Só um segundo para mim poder ler. Não, eu quero voltar aqui. Isso, aqui. Eu consigo ler agora. A palavra de Deus nos alertava sempre sobre os tempos trabalhosos, mas a igreja não estava preparada para esse momento. Qual a sua opinião, pastor? É uma pergunta, pastor. Para mim? Isso, vou ler de novo aqui, porque talvez o senhor não consiga. A palavra de Deus nos alertava sempre sobre os tempos trabalhosos, mas a igreja não estava preparada para esse momento. Qual a sua opinião, pastor? Tá. Eu entendi. Paulo mesmo, né? Ele sempre fala assim, acho que lá em, acho não, na epístola a Timóteo, né? Ali escrevendo a Timóteo, ele fala que chegariam tempos difíceis, né? Agora, dentro daquele contexto que nós falamos, né? Da perseguição, enfim, lá esses tempos difíceis se estenderia pela vida da igreja enquanto a igreja estiver na terra. Então, essa nossa geração hoje vive esse tempo difícil. Eu particularmente, vejo essa pandemia como sendo uma perseguição que pode causar ali, como posso dizer, o distanciamento, né, dos irmãos em relação à fé. Eu vejo que seja assim. Agora, essa questão do preparo está se referindo, eu não entendo se referindo à questão espiritual mesmo, e está pronto, eu imagino que seja isso que a irmã está falando, e está pronto para poder passar por essa pandemia. No caso, para nós, hoje é a pandemia, mas se você parar para observar fora, por exemplo, a igreja cristã do Oriente Médio, além da pandemia que lá também chegou, você tem também a questão da perseguição muçulmana, que não gosta de cristãos, e tem toda essa situação. Então, eu acredito que a igreja, hoje, ela realmente estava preparada para isso, para esse momento, não tecnologicamente falando. Eu estou que conhecem as escrituras e têm a sua fé inabalável, eles estão prontos, preparados para enfrentar qualquer que seja a situação. Hoje é a pandemia, mas e amanhã? O que vai ser? E se for uma perseguição por parte do governo em relação aos cristãos, como lá a gente também, né, vai ter que estar preparado. Então, eu entendo que a gente não estava preparado para o distanciamento dos irmãos, uns com os outros. E eu acho que para isso, a gente realmente não se preparou. Ninguém imaginava que um dia chegar. A gente sempre fala isso. O Brasil precisa ter uma perseguição para poder acordar, para poder pregar o evangelho, lá, 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 lá. Sempre ouvi essa história na igreja, né? Mas
o distanciamento foi algo que realmente a gente não esperava por ele. A perseguição, se ela viesse por parte do governo, provocaria realmente esse distanciamento, mas isso é uma coisa mais difícil de acontecer do ponto de vista político, etc. Agora, para esse momento, o momento da doença, realmente a gente não estava preparado para o distanciamento. Não, com a fé, não. Com a fé, a gente está resolvido, eu acho. Eu acho que ninguém tem dúvida, por exemplo, não, por que por exemplo, eu citei o texto lá do Salmo 44, acho que eu vejo que a maioria dos crentes hoje não estão com aquela dúvida. Por exemplo, transferindo a responsabilidade do vírus para Deus. Para Deus, então, quer nos punir em relação, punir como os cristãos e tal. Não. Lá eles culparam Deus porque eles estavam sendo perseguidos, mortos, enfrentavam guerras e tantas outras situações. Os irmãos podem ler depois do Salmo 44. Mas aqui não. Né? Aqui nós estamos, pelo menos eu não tenho ouvido. Acompanhei cultos em outras igrejas e tal, eu não vi. As pessoas realmente estão entendendo o momento. A coisa mais difícil é realmente o isolamento, o distanciamento, né, social, mas com relação à fé, eu acredito que não tenho ouvido pessoas abandonarem a fé, porque as pessoas falam, o amor de muitos vai esfriar por conta disso. Então, pelo contrário, eu tenho visto que ela tem aumentado, né? A fé tem aumentado. Falei mais, desculpa. A gente vê assim, Vanderlei, que pelo menos uns criticam e no final as pessoas não acreditam. Aí começou a chegar e as pessoas agora estão mais preocupadas, estão tendo pessoas amigas, e a gente tem que estar orando para que Deus tenha cuidado, né? Mas o estado de Goiás teve esse crescimento aí de casos porque as pessoas não estavam acreditando. Então, a irmã Cidinha aqui pede oração pelos... Deixa eu ver aqui. Ela pede oração pela filha dela, tá doente, ela teve um nenenzinho e teve um problema de saúde, ficou na UTI, né? Eliane. Aí eu ia pedir ao senhor, ora por ela, por favor. Ela está internada, eu acho que deve ser em Goiânia, porque ela é de Trindade. E a irmã Gentil também pede oração pelos enfermos. Se o senhor puder fazer uma oração para nós, pastor. E por nós aqui da igreja também de Goiás, para que Deus fortaleça a fé dos irmãos, se una, para a gente poder passar por esse momento e no final a gente ver o tanto que Deus foi bom conosco. Quem está com a gente ainda aí? Nós temos um grupo. O meu aqui, assim, quando ele aponta 6, deve ter umas 12, 13 pessoas. Eu sei que está conosco aqui no contato a irmã Gentil, Cida, Jennifer, Marco Aurélio Lacerda, Yuri, Aloísio, Floriano, Gentil de novo aqui, o meu filhinho Isaac, deve ser a Rose que está com eles, aqui o Sani, a mãe do Yuri, Ivan Antônio, Marco Aurélio, essa a turminha que está conosco aqui nos contatos, né? Vamos orar então. Deus, nosso Pai, não temos outra atitude a não ser realmente confiar no Senhor. Não temos outra a não ser o Senhor. E não temos a quem recorrer a não ser o Senhor. Por isso, quero orar, Senhor Deus, pela vida da filha da irmã Gentil e suas crianças, Senhor, que estão hospitalizados. Ó Deus, estenda a mão curadora sobre eles. Sare, Senhor Deus, e traga saúde para a vida deles, Pai. Os demais irmãos que estão presentes neste culto,
o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, protegendo, livrando do mal e também dos homens maus. Pedimos pela Igreja Batista na cidade de Goiás, pelo seu pastor, família do pastor. Ó Deus, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo a fé desses irmãos. E eles continuem firmes e inabaláveis, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. E que o Senhor possa abrir portas para que a igreja seja abençoada. E que a cidade seja abençoada. Nós pedimos, crendo que o Senhor há de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cidinha, então vamos continuar orando, tá? Por ela. E também quer dizer aos irmãos que a gente aqui vai continuar batalhando para poder transmitir a palavra do Senhor. Hoje o pastor trouxe a palavra do Senhor para nós no exemplo da igreja de Roma, que estava em Roma. Nós tivemos aí um ensinamento para que, independente do que aconteça conosco, Deus nunca vai nos abandonar. Então, irmãos, peço aos irmãos, sábado, nós temos a live dos jovens, estará conosco a irmã Patrícia, ela vai estar falando aos jovens. Na outra semana, dia 11, vai estar Amanda, de João Pessoa, falando com os jovens, uma jovem vai estar trazendo a palavra do Senhor para a nossa turma aqui. E então nós estamos aí com um grupo já agendado, e eu quero dizer a vocês, não deixe de participar. Quartas-feiras, 19h30, sábado às 20 horas, domingo pela manhã às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical, nós compartilhamos o link da nossa sala. À noite, às 19h30, nós temos o culto. Se você puder estar conosco, se inscreva aí no nosso canal, tá? Que o YouTube vai estar te alertando quando tiver algum vídeo. Geralmente é ao vivo, então vocês podem estar acompanhando conosco. Quero pedir a oração de todos que orem pela nossa Igreja Batista em Goiás, para que Deus dê força, fé aos irmãos que estão aqui engajados, para que eles continuem. E que logo, logo a gente possa voltar ao normal e a gente venha adorar o Senhor juntos. Mas lembrando, precisamos firmar com o Senhor em todas as situações. Se a gente não honrar a Deus hoje, do jeito que estamos, não adianta achar que nós vamos honrar lá dentro do templo. É agora que é a hora de honrar o Senhor, né? Hoje as pessoas têm essa condição, em qualquer lugar você pode pegar o seu celular, se conectar, você pode pegar o seu computador, então não tem desculpa. Aqueles que estão conectados, aqueles que não estão, temos que orar por eles, para que Deus dê fé, e aqueles que não têm a condição e gostariam de ter também, orar por eles, para que Deus possa ter misericórdia. Seja fiel. A nossa igreja precisa de fidelidade nesse momento. A responsabilidade sobre a igreja não é só do pastor, é de todos os membros. Então eu agradeço, vai ficar gravado para vocês que estão agora conosco, é um agradecimento pela participação de vocês. Para aqueles que vão ver essa mensagem depois por curiosidade, louvado seja Deus por tudo, entenda, você está fazendo falta. Então participe, honre a Deus, honre a sua igreja, honre o seu pastor que Deus colocou aqui, porque é isso que Deus espera de você. Que Deus te abençoe, tá? Eu quero agradecer o pastor Vanderlei mais uma vez, é um amigo em Cristo, e no reino de Deus não tem essa história de ficar escondendo coisa comigo, não. A verdade tem que ser dita. Então, acorda minha turminha, pastor tem que pastorear desta forma, não tem como estar juntinho de vocês, então acordem aí, vamos batalhar. E eu agradeço irmã Gentil, Floriano, Ideides, a turminha que tem participado conosco, tá? Tá aí inúmeros vídeos aí que estão gravados no canal. Então eu agradeço a todos vocês. E digo, participe, não adianta a gente ficar só vendo. Fala, ó, pastor, tô aqui, ó. Não tô longe não, tô pertinho do Senhor. Tô orando pelo Senhor, tô orando pela igreja. Coloca aí no seu comentário. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou pedir o pastor Vanderlei. Eu vou fazer uma última oração, pastor. E fica aí comigo, tá? A gente só vai sair do ar aqui para eles, mas nós vamos continuar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa quarta-feira. Querendo pedir ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia de todos nós, protege o pastor Vanderlei em Goiânia, a sua família, esteja com nossas amadas igrejas, também protegendo, sustentando elas, ó Pai, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Um abraço a todos.